Olá a todos, estamos de volta e agora para uma etapa nova, não só para vocês, mas para todos nós, toda a comunidade Moodle, que é a implementação de avaliação por competências. Nas atividades anteriores, nós parametrizamos as notas, criamos uma fórmula para calcular as notas, entramos com um aluno logando no ambiente, respondemos as questões, o tutor depois, uma simulação do tutor, em que ele avaliou as atividades, e isso repercutiu num quadro de notas do aluno e numa eventual aprovação. Também já estudamos toda a parte de implementação de controle de conclusão de atividades, né? E também implementamos as condições de acesso. Então agora nesta etapa nós vamos juntar um pouco de tudo. Nós podemos restaurar um curso, que é o que nós vamos fazer como atividade. Nesse curso nós podemos implementar notas, implementar o controle de acesso, implementar as condições de acesso, e tudo isso depois ainda com a possibilidade de estabelecer, de atribuir ao aluno, dar ao aluno, então, competências que ele adquire a partir da conclusão de tarefas ou da conclusão de um curso. Tá? Então, antes de entrarmos na prática, eu vou mostrar para vocês, assim, com alguns slides aqui, de como as coisas se organizam dentro do ambiente. O nosso foco não é, então, a implementação de competências dentro da instituição. Isso aí é uma política toda que tem que ser criada e que tem que ter todo um regramento antes feito. O nosso foco é ambiente virtual, é o Moodle, então eu vou trabalhar bem em cima desta implementação aqui. Então, a parte de tudo isso tem que ter todo um planejamento anterior, e se cria então todo um plano de competências. Essas competências elas têm outras habilidades que o aluno adquire para que ele então tenha competência. A proficiência ela é adquirida a partir dessas habilidades. Tudo isso precisa uma codificação em números, né, códigos de cada uma das habilidades, das competências. Nós podemos até conversar um pouco mais sobre isso, mas não é nosso objetivo aqui. Bom, com relação à implementação de competências no ambiente, então, nós temos que entender que a primeira coisa que precisa ser feita no ambiente virtual é que eu tenho que habilitar as configurações das competências. Nessas configurações das competências, eu vou dizer, olha, eu vou usar competências aqui, tá? Porque o ambiente pode ou não estar habilitado para uso de competências. Uma vez que eu configuro as competências, eu vou ter que criar toda a estrutura de competências. Então, ela tem que ser informada anteriormente, tá? Para que depois possa ser utilizada. E ainda, eu tenho os planos de estudo. Tá? Uma vez que eu tenho estrutura de competências criadas, o aluno pode ter um plano de estudo seu, em que ele vai ter as habilidades e competências que são alvo dele, para que ele possa acompanhar as que ele adquiriu, as que ele não adquiriu, e ele ter controle de tudo isso, inclusive pedir competências depois. Nós vamos ver. Como é que funciona? E muitas vezes em várias outras implementações dentro do Moodle, como administrador avançado, a gente precisa fazer. A primeira coisa é que eu tenho que configurar competências no ambiente. Imagine em ambiente, então, todo o AVA e todo o Moodle. Uma vez que as competências existem no ambiente e estão habilitadas no Moodle, elas podem ser utilizadas, então, em um curso, tá? Então, do nível de fora, ambiente, para o nível menor, que é configuração no curso. Eu posso, então, utilizá-las no curso. E uma vez que elas estão habilitadas no curso, elas podem ser condicionadas ou dentro de qualquer das atividades. Ou seja, se eu disser que um aluno tem, que se eu crio no ambiente uma competência de idioma inglês em que ele lê, né, bem,
e isso, se ele lê bem, ele pode se tornar habilidoso ou proficiente em inglês. No curso, eu posso dizer que ler inglês está habilitado neste curso. É um curso que trabalha esta competência. E se essa competência está habilitada no curso, então, eu posso ir lá e dizer o seguinte, ó, nesta tarefa, se ele ler com fluência na web conference esse texto, eles têm, então, uma proficiência ler inglês, porque ela está no curso, eu posso usar na tarefa. Com relação ao que nós estamos trabalhando, tem alguns parâmetros que são possíveis, tá? Porque nós vamos simplificar as coisas, não vamos entrar a fundo em nada como em outras coisas, tá? Tem coisas dentro do mundo, como questionário, como o módulo lição e outros que quase dariam um curso só para cada um deles. Aqui nós vamos avançar bastante, mas poderíamos ter vários cruzamentos possíveis aqui que nós não vamos entrar em tudo, tá? Nosso propósito é colocar vocês em contato com esta qualidade ou essa oferta de recurso do mundo que é as competências. É possível atribuir proficiência, então, automaticamente a um aluno, a proficiência a um aluno, automaticamente ao completar uma atividade ou um curso. Eu posso dizer o seguinte, se ele completar essa atividade, ele recebe essa proficiência. Se ele completar este curso, então, recebe essa proficiência. Manualmente pelo aluno, pelo professor ou pelo tutor, determinando o seguinte, eu condiciono sim isso, mas só quando eu avaliar é que eu vou dizer dou ou não dou essa proficiência a ele. Tá? Vai depender de uma avaliação. Também são decisões que se tomam, depois nós vamos ver isso mais na prática. O aluno pode ter uma proficiência também, completando as atividades, que é o que nós vimos antes, apresentando então comprovantes. Ele pode dizer o seguinte, eu quero proficiência em ler inglês porque um instituto internacional já me deu e eu tenho um certificado que comprova isso. Então ele apresenta as certificações e o professor ou tutor ou alguém competente para fazer isso vai dar essa proficiência para ele. Tá? Ou solicitando uma revisão. Alguém disse, olha, não foi bom isso que tu fez, então eu não te dou proficiência. Ah, mas eu quero uma revisão disso. Ele pode questionar e solicitar revisões, novas provas, tudo pelo próprio ambiente. Tá? O aluno tem competências disponíveis e o aluno tem, que são as do curso, e tem um plano de estudos com suas metas. Para exercitar isso na prática, nós vamos trabalhar uma coisa bem simples aqui e espero que com isso vocês consigam ter ideia, porque, claro, dentro de cada instituição vocês vão planejar isso depois, mas dentro desses critérios aqui já é possível entender como as coisas funcionam e a gente demonstrar de uma maneira mais simples possível como esses recursos funcionam. Nós vamos usar o curso muito semelhante àquele que a gente utilizou para atribuir notas. Então nós vamos determinar o seguinte, que se ele completar a tarefa, ele vai receber uma proficiência de que ele lê em inglês. Tá? Se ele responder o questionário, ele vai receber a proficiência de que ele lê em espanhol. Se ele responder um fórum, ele lê francês. E se ele responder um fórum 2, ele lê alemão. É claro que isso na prática não é assim que funciona. Seriam coisas bem mais complexas que atribuiriam uma proficiência. Tá? Mas uma tarefa poderia sim dar proficiência a um aluno. Digamos que essa tarefa tem um anexo que tem um texto. Esse texto ele vai receber na hora. Essa tarefa vai ser liberada para ele em determinado horário. Ele vai ter que pegar esse texto, clicar numa sala de web conference com um professor ou com uma turma, e ele vai ter que ler esse texto na hora, com fluência no falar, né, para um grupo que vai avaliar ele então. Tá? Então, essa tarefa, por exemplo, poderia ser uma tarefa condicionada, em que ele recebe a proficiência a partir de uma posição do tutor depois. Bom, não vamos entrar nesses detalhes, não é nosso caso, mas é só para realmente mostrar que isso aqui não é uma coisa que na prática vai se aplicar. Responder um fórum, ele recebe uma proficiência. Normalmente são coisas, mas para ilustrar que
cada das atividades pode sim gerar uma proficiência, ou um curso todo completo com várias atividades pode gerar uma proficiência. Bom, então agora vamos para a prática disso. Vamos implementar essa proposta aqui no Moodle, então. Tá? Criando primeiro no ambiente as condições, depois no curso e depois nas atividades. Dentro da pasta de apoio ao módulo 4, eu tenho um backup ali, que chama Backup Roteiros 6 Competências. Vocês vão baixar isso aí. Vou botar o backup aqui para a minha área de trabalho. Pronto. Agora vou no laboratório. No caso aqui estou utilizando um dos laboratórios semelhantes aos de vocês. E vou restaurar esse curso, então. Bom, eu vou aqui para a página inicial do site, então. Como eu não tenho nenhum curso ainda, eu vou colocar restaurar. Vou carregar o arquivo que está aqui no meu desktop, que é o arquivo de backup. Prontinho, está aqui ele. Vou restaurar um curso. Restaurar na categoria padrão que ele tem, como um novo curso, então. Roteiro 6. Vou marcar aqui competências. E tenho aqui então o meu curso restaurado. Neste curso, conforme nós combinamos já, nós vamos atribuir proficiência, uma competência adquirida para cada um desses 4 itens aqui. Tá? Bom, primeira coisa, nós temos que ir para a parte de administração do site, porque a primeira coisa que nós temos que fazer é trabalhar competências no ambiente. Estando então na janela administração, eu clico em competências. Ainda não está traduzido aqui, tá? Isso aqui às vezes pode demorar para traduzir, por isso que a gente já mostrou como a gente traduz as coisas dentro do ambiente, porque as traduções precisam ser feitas às vezes em módulos mais novos. Mas o que nos interessa é seguindo esta ordem mesmo. Nós temos aqui os ajustes de competências, a organização das competências, né? Como a gente faz toda essa organização. E aí, então, os planos, os modelos de plano de estudo. Tá? Primeira coisa, então, ajuste de competências. Lembre que eu estou fazendo isso no ambiente. Eu estou dizendo que eu estou habilitando, tá, as competências no Moodle, neste Moodle aqui. E ainda eu digo que tem a possibilidade de criar planos de estudos individuais para os alunos. Tá? Já estava marcado, então esse ambiente está pronto para isso. Eu vou aqui nas estruturas das competências, como vai se estruturar, e vou dizer que eu vou incluir então uma nova competência. Lembre que eu tenho que ter uma organização para isso, certo? Então, a primeira competência que eu vou criar aqui, ela vai se chamar inglês. Eu poderia criar idioma contém o inglês, então as suas habilidades. Mas eu vou simplificar, eu vou criar o idioma inglês, eu vou dizer que isto aqui então é uma competências do inglês. Competências do inglês. O número da primeira eu vou chamar 1. Organização de vocês. As escalas, eu vou dizer então como essas escalas vão acontecer. Eu tenho separado e conectado, que é uma outra forma de avaliação de escalas, tá? Não vamos trabalhar sobre essa, vamos trabalhar sobre o que a gente normalmente usa, que é a escala padrão de competências. Mas eu preciso vir aqui e dizer como é que esse padrão vai acontecer. Então, quando ele responder e for aprovado, o que acontece? Eu digo que o padrão é tornar ele competente, dizer que ele tem competência,
e que ele tem, então, de fato, uma proficiência nisso. Ou seja, eu vou dizer que ele automaticamente ele vai ser habilitado. Então, eu marco isso como padrão, para que eu possa usar a atribuição de proficiência automática nas atividades. Então, eu digo que ela é visível e que é uma categoria do sistema. Feito isso, eu posso salvar as modificações. Muito bem, eu já tenho uma competência em inglês e eu agora, clicando nela, eu posso adicionar uma outra competência, agora então, da estrutura inglês. E aqui eu vou dizer que ele lê inglês. Como eu já tinha eu dou um para esse. Digo que ele utilize as competências padrão, tá? Ou utilize, então, as escalas padrão. Como eu quero atribuir automaticamente, eu também vou marcar que ele, uma vez completado qualquer coisa que cite esta competência, ele receba proficiência automaticamente. Pronto, salvo. Feito isso, eu já tenho a proficiência em inglês, poderia ser idioma inglês, lê inglês, e depois do inglês ainda fala inglês, escreve inglês e assim por diante. Eu vou criar agora rapidamente as outras, para a gente não perder tempo, e depois volto com tudo pronto. De volta, então, agora eu tenho as competências criadas, eu usei ID 1 para inglês, 2 para espanhol, 3 para francês, 4 para francês. E dentro de cada um deles eu criei uma subcompetência, que é a leitura, com o ID 3.1. Então aqui eu tenho francês e ler francês. Para cada um deles eu criei uma competência. Eu poderia, dentro do francês, ficar criando novas competências. Eu poderia dizer que ele escreve e tudo mais, como a gente viu antes. Bom, seguindo o nosso ritmo, nós lembramos que nós estamos habilitando isso para o ambiente. Uma vez existente aqui, eu posso, pré-condição para que eu use isso dentro de um curso e, uma vez no curso, dentro de uma atividade. Agora, então, pronto. Uma vez que eu criei isto, eu posso ir num curso e utilizar. Na próxima etapa, agora, nós vamos no nosso curso, este curso aqui que foi restaurado. Antes de entrarmos nesses itens aqui, nós vamos, então, nas competências agora do curso. E vou dizer que neste curso, quais as competências que este curso habilita. Vamos lá, ele habilita inglês, ele habilita para espanhol, ele habilita para o francês, e ele habilita para o alemão. Detalhe, eu tenho ferramentas de busca depois, que possibilita, por exemplo, se um aluno tem interesse dentro de um ambiente virtual, saber todos os cursos que dão para ele a competência, a proficiência em ler espanhol, ele pode fazer uma busca, ele vai ter a lista de cursos que tem essa competência habilitada, como eu estou fazendo agora, para que ele possa então se matricular e adquirir isso. Digamos que dentro de uma instituição eu tenho 2 cursos que dão essa proficiência para ele, e ele pode optar por um curso ou por outro, fazendo buscas. Ou seja, uma vez que ele tem um plano de estudo, e esse plano de estudo tem uma proficiência relacionada para ele, ele pode fazer busca de quais os cursos vão dar essa proficiência então para ele, essa habilidade para ele. Tá? Com relação agora às que eu listei aqui, após ele completar o curso, o que é para fazer? Tá? Só para colocar em evidência, é para pedir uma revisão, não é para fazer nada, ou para completar a competência. Tá? No caso, se colocar em evidência, tá, ou for para uma revisão, o aluno, quando ele fez uma atividade e isso ele foi aprovado nela,
ele pode gerar uma pendência para o tutor, e o tutor é que vai ter que avaliar e dizer se ele realmente fez ou não fez aquilo. Para a gente poder exercitar isso aqui, eu vou botar em todas elas, em 3 delas, ele vai adquirir automaticamente a competência. E na última delas, aqui no caso do alemão, ele vai gerar uma pendência, para que a gente possa demonstrar como isso vai acontecer, para que o tutor depois possa atribuir manualmente a competência para ele. Então, vamos lá. Nesta primeira aqui, eu vou dizer o seguinte: completa, ou seja, atribui para ele a competência. Atribui a competência, atribui a competência, e no caso do alemão, ele manda para uma revisão. Tá? Ele completou uma atividade, deveria adquirir essa proficiência, mas não adquire até que o tutor avalie e dê uma posição sobre isso. Ok, habilitado o ambiente, habilitado no curso, agora posso sim entrar então nas minhas atividades. Ativar a edição. Então, vou atribuir competências agora direto aqui. O primeiro deles, segundo o nosso roteiro, é tarefa, questionário, fórum. Lê inglês, espanhol, francês, alemão. Habilitado no curso, eu vou em tarefa, editar configurações. Eu tenho aqui então o tipo de envio, no caso é uma tarefa, vou dizer que é um envio de arquivo, um arquivo, no máximo de um upload. Tá? Ele vai ter, eu posso atribuir notas normalmente, essa aqui no caso eu vou dizer que vai ser por pontos, vale 40, esse questionário. Então, trabalhando notas normalmente. Conclusão da atividade do curso, ele vai mostrar como concluída quando o aluno receber uma nota. Quando ele tiver 40, então isso dá como concluído. Se concluído, então, eu posso atribuir para ele que ele lê inglês. Então, eu digo que está completa a competência. Salvar e voltar ao curso. Assim, em cada um deles, eu vou realizar agora atribuindo. No nosso caso, segundo questionário, fazemos rapidinho aqui. Então, um questionário. Também o questionário tem nota. Posso atribuir nota normalmente para ele. Tá? Tem todo um regramento aqui para isso. A conclusão de atividade, ele deve receber uma nota também. E uma vez que ele recebeu uma nota, se positivo, ele lê espanhol e recebe direto a competência dele. No segundo caso, agora é fórum. O que eu vou dizer para ele? Que eu vou concluir a atividade quando o estudante receber uma nota para essa atividade. Ele vai precisar ter uma nota aqui. Vamos colocar uma nota para ele de 10 pontos, já está marcado aqui. E a competência adquirida nesse caso, quando completada, ele vai ler francês. Por último, uma outra atividade atribuindo competência ou proficiência. Mesma coisa, nota. Vou dar um aqui. Vale 10, média das avaliações é pontos. Conclusão da atividade é quando o aluno receber uma nota. E a competência última, lembrem, aqui neste caso, eu vou deixar como lá também, mandar para uma revisão, para gerar uma pendência. Salvar e voltar ao curso. Prontinho, paramos aqui. Nesse ponto, eu tenho já configuradas as competências no ambiente, habilitadas no curso e indicadas em cada uma das atividades que eu disse que dariam para eles proficiência em alguma coisa. Tá? A última só gerando revisão. Daqui para frente agora, nós vamos entrar com o usuário, então, chamado, vamos usar o aluno, um dos alunos, aqueles que nós
já criamos no ambiente de vocês. Ele vai entrar como aluno, ele vai responder essas atividades. Vai ser rápido ali, porque aqui não tem muito o que fazer. Mas o professor vai ter que entrar depois, o tutor, ele vai ter que atribuir nota para tudo isso. E nós vamos verificar se, uma vez que ele atribuiu notas para o aluno, se isso gerou automaticamente a proficiência para o aluno. Tá? E se gerou uma pendência também para o professor fazer uma revisão. Tá? Então, paramos aqui, e nessa outra videoaula agora, a gente vai fazer isso como aluno, revisar com o professor, como tutor, e verificar, então, os detalhes de tudo isso. Antes só, vamos, ainda no curso de vocês, ativar a edição. E vamos colocar um bloco novo aqui, que se chama Planos de Estudo. Ou Planos de Aprendizagem, traduzindo melhor aqui. Esse bloco é importante porque ele funciona para o tutor, gerando aqui, marcando aqui todas as pendências que tem. Então, quando o tutor entra no curso, ele já vê todas as pendências que os alunos geraram para ele, rapidinho ele pode trabalhar. Ok? Então, até a próxima videoaula.